Existia um servo e um profeta. Os dois, caminhavam juntos, peregrinando por vários lugares. Em uma dessas suas caminhadas, após de andar muito, estando muito cansados, eles chegaram a determinada comunidade, muito simples, muito humilde. E nessa comunidade, eles saíram passando pelas casas e encontrou uma casinha bem simples. Ao chegar lá, o profeta pegou e falou assim para o seu servo: "Vamos até aquela casa? Vamos pedir um copo de água lá para beber, porque estamos com muita sede e a caminhada que nós temos ainda é longa para percorrer." Então assim eles fizeram. Pararam, foram até a casa dessa pessoa, chegou lá, bateram palmas e falaram: "Ô de casa, tem alguém aí?" Isso quem falou foi o seu servo. Então, imediatamente saiu um senhorzinho bem fragilizado, com as feições bem fragilizadas, e perguntou: "Oi, em que posso ajudá-los?" Então, o seu servo acabou perguntando: "Dai-nos de beber. Gostaria de um copo de água, estamos caminhando há dias e estamos muito cansados." Então, ele pegou e entrou dentro da sua casa, da sua humilde casa. Pegou uma lata, tipo aquelas latas de óleo, né? Que antigamente vendiam-se muito óleo em lata. E as pessoas acabavam cortando aquela partezinha da lata, fechava para não cortar e usava aquelas latas como copo. Então assim ele fez, encheu a lata de água e entregou para as duas pessoas e eles beberam a água. E depois que eles beberam a água, já estavam satisfeitos. Antes de sair, o servo perguntou àquele senhor: "Como é que vocês fazem para sobreviver aqui num lugar como esse? Praticamente, aparentemente, a gente não vê nada disponível para vocês de trabalho, de algo que vocês possam sobreviver." Aí ele pegou e disse bem assim: "Tá vendo aquela vaquinha que tá ali naquele pasto? Pois bem, é ela que dá o nosso sustento. É dela que nós tiramos o nosso sustento diário. Então, tudo que nós temos aqui, a forma como nós vivemos, é por meio daquela vaquinha. Se não fosse ela, a gente não estaria nessas condições que estamos hoje. Ela é o nosso sustento." Aí o servo pegou e disse: "Tá bem." E seguiram viagem, o servo e o profeta. No caminho, eles chegaram bem pertinho da vaca. E a casa desse senhor era uma casa que ficava perto de um precipício. Um lugar que, se você olhasse assim, você não conseguia ver o fim. O fim era infinito. Então o profeta, caminhando com o seu servo, ao chegar perto da vaca, falou bem assim para o seu servo: "Servo, jogue essa vaca nesse precipício." O servo ficou totalmente indignado e falou para o profeta: "Como assim? Vamos jogar a vaca, que é o único sustento daquela família, para poder sobreviver nesse precipício?" Aí ele pegou e disse: "Por favor, não discuta, apenas faça o que eu digo. Jogue a vaca nesse precipício." Então assim ele fez, com muita dor no coração. Ele pegou a vaca e jogou naquele precipício com apenas um simples empurrão, porque ela estava bem pertinho. Com isso ele saiu com o coração extremamente angustiado e seguiu viagem. Nisso, eles continuaram a sua peregrinação e andaram por vários lugares, por várias cidades, por várias aldeias, por várias comunidades. E anos depois, eles fazendo todos os trabalhos deles, então eles voltaram por aquela mesma comunidade. E o servo, na época, ficou tão abalado que ele lembrava do lugar. Então, depois de anos, ao se aproximar do lugar, ele percebeu uma casa gigantesca, uma casa enorme, cheia de coisas chiques, tinha animais, muitos animais. Ele olhou para o profeta e disse bem assim:
Tá vendo, meu profeta? Depois que aquele senhor, aquela família perdeu aquela vaquinha, eu acredito que ele não teve outra solução a não ser vender a casa para outra pessoa e se mudar para um lugar distante, tentando encontrar condições melhores de vida. Aí o profeta pegou e disse: Pois bem, vamos lá pedir de beber água nesta casa. E assim eles fizeram. Chegaram lá na casa, bateram palma e falaram: Ô de casa! E nisso saiu o Senhor, aquele mesmo Senhor. Aquele mesmo Senhor que eles encontraram há anos atrás. Então o servo ficou: Meu Deus, é ele mesmo? O que aconteceu? Como é que pode? E esse Senhor já estava totalmente diferente. Estava com o rosto mais alegre, estava mais rejuvenescido, inclusive. E ele pegou e disse assim: Gostaria de um copo de água? Estamos viajando há muitos dias e estamos com muita sede. Então o Senhor entrou dentro da casa, abriu sua cristaleira de vidros e tirou a taça mais bonita que ele tinha daquele local. Encheu de água e acabou oferecendo ao servo e ao profeta. Nisso, eles beberam a água, mas o servo ficou muito resplandecente de tudo aquilo que ele estava vendo. Ele não estava conseguindo acreditar no que aconteceu. Então, ele acabou e fez a pergunta para o Senhor. Nós passamos aqui há anos atrás e eu lembro que o Senhor falou que sobrevivia apenas de uma vaquinha. Aí ele pegou e respondeu: eu lembro sim de vocês. Pois é, depois daquele dia, a nossa vaquinha se perdeu. A gente procurou ela em todos os cantos e não a encontramos mais. Então eu não tive outra solução a não ser ir procurar emprego em alguns lugares. Então eu fui trabalhar, trabalhei bastante, coloquei meus filhos para estudar, eles começaram a estudar, eles fizeram faculdade, hoje eu tenho um médico, hoje eu tenho um advogado e hoje nós todos juntos conseguimos construir todo esse império por meio do esforço do nosso trabalho. O servo na hora ficou assim resplandecente de muita alegria e satisfação com tudo aquilo que ele estava vendo. Ele via e ao mesmo tempo ele não conseguia acreditar no que aquela família foi capaz de se desenvolver com o passar do tempo. Então agora eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo, o que é que está te prendendo hoje? O que é que está acontecendo na sua vida que hoje te impede de crescer, de evoluir, de buscar novos horizontes que está bem ali na frente? Talvez está tão perto, que muitas vezes você não consegue enxergar, porque tem alguma coisa que aí nesse momento onde você está te prendendo e você precisa soltar. Existem situações na vida que elas precisam terminar para que outras possam começar. Pode ser um relacionamento que está aí dentro do seu coração apertando, você não gosta dele, mas você está com ele por conta da comodidade que ele te oferece nesse momento. E você fica com medo de soltar essa comodidade e seguir no caminho, que talvez tenha algo muito melhor lá na frente para ti. Seja um trabalho que te consome demais, que tira a sua paz de espírito, que você está em um ambiente em que há pessoas tóxicas, pessoas que não comungam da mesma verdade que você, que puxam o seu tapete diariamente, mas mesmo assim você insiste em estar nesse lugar, porque para você é mais comum. Ou até mesmo amizades. Aquela amizade que você gosta muito, que você ama, é amiga de alma, de vida, mas que você sabe que não é para você. São amizades que talvez te levam para um caminho que não está sendo tão legal.
Ou talvez são amizades que acabam lhe controlando demais aquilo que você gostaria de fazer ou de ser. Então eu venho aqui me perguntar hoje, qual é o peso que você precisa soltar lá no precipício? Qual é o peso que você precisa tirar de você? Peça para que Deus, para que o universo, para que aquilo que você acredita lhe mostre, porque Ele vai te mostrar. Muitas vezes não é só a questão de lhe mostrar. Talvez você já sabe o que é. Escute a sua intuição. A intuição é uma voz que fala lá dentro do nosso peito. Ela fala com a gente inconscientemente. Não tem aquela voz que fala com você aqui na sua cabeça, fazendo coisas com você, junto com você. É a sua intuição verdadeira, que está lá dentro dizendo que isso não é para você. Mas mesmo assim você se apega àquela situação e esquece que existe um extraordinário esperando por você. Avalie a sua vida nesse momento e não perca tempo. O tempo é o bem mais precioso que nós possuímos. E obrigada por você hoje compartilhar ele comigo. Até um próximo vídeo e tchau, tchau!